turma! Bom dia, tudo bem, pessoal? Beleza? Vamos cantar aí de novo nossa capela. Começou, né, André? Mais uma vez, né, Alex? Uniformizados. Vocês perceberam nas outras capelas, estamos uniformizados com o nosso, uniforme do Não, colégio. eles também em casa estão com Você uniforme. também em casa, seu uniforme, sua camisetinha, sua tenho calça. certeza que tá. Papai e mamãe está acompanhando também? Papai e mamãe tem que acompanhar Bom dia também. para vocês também. Bom dia. Estamos Antes com de... saudade de vocês, hein? É verdade. Antes de cantar, André, vamos orar. Vamos orar. Eu quero que você agora feche seus olhos e incline sua cabeça. Vamos orar com o nosso Senhor. Querido amado Deus, gratos somos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, nos dê mais um dia de vida, com muita saúde. O Senhor nos proteja dessa pandemia, Pai. Fique com os nossos queridos pais, com os nossos queridos alunos, com os nossos queridos professores também. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. A música que vamos cantar você já conhece e pode colocar para rodar aí, André, ou Eliel. É Lugar Secreto, hein? Vamos lá. Eu quero ver vocês todos participando dessa música, hein? Todo mundo cantando. És tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pode cantar, participar, louve o nome de Deus. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Vamos lá, André. Mas quero te ver. Envolve com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolve com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Os alunos. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto,
21 de setembro, Dia da Árvore. No dia 21 de setembro, comemora-se o Dia da Árvore em todo o território nacional brasileiro. Esta data tem por objetivo conscientizar a população sobre a importância dessa grande riqueza natural e foi escolhida por estar próxima ao início da primavera, que começa no dia 23 de setembro. Mas o que são as árvores? As árvores são plantas lenhosas de grande porte que normalmente apresentam um único tronco e ramos que formam uma copa. Quando se observa a paisagem, espécies desse tipo são dominantes, além de serem as que possuem maior tempo de vida. Assim como todas as plantas, as árvores possuem papel essencial na produção de oxigênio. Por meio da fotossíntese, vegetais, algas e algumas bactérias são capazes de transformar a energia luminosa em energia química e fixar o carbono em compostos orgânicos. Durante esse processo, o oxigênio é liberado para o meio ambiente. A fotossíntese é um processo pelo qual a planta e outros organismos, que eu já citei anteriormente, transformam a energia solar em energia química e utilizam-na para a produção de moléculas orgânicas. A fotossíntese é a principal responsável pela entrada de energia na biosfera. Aqui nós temos um exemplo de como acontece, então, a fotossíntese. A planta absorve a energia do sol e com ela, além disso, a água também, e com ela, então, ela produz esse processo de fotossíntese, absorvendo para si o gás carbônico e liberando o oxigênio, que é o ar bom. Nas florestas, o ar é muito mais puro, justamente por isso, porque ela filtra, ela é como se fosse um pulmão. Nós, seres humanos, ficamos com o oxigênio, o nosso pulmão faz esse filtro, né, de absorver o oxigênio e liberar o gás carbônico. A planta faz o contrário. Ela absorve para si o gás carbônico e libera o gás oxigênio, tornando o ar mais puro. E você sabe o significado da palavra biosfera? Bom, biosfera significa esfera da vida. É onde existe vida. E é justamente na biosfera que acontecem as interações entre os seres vivos e esses com os elementos naturais, em diferentes lugares do mundo. Dessa forma, cada região do planeta possui aspectos particulares de luminosidade, de relevo, clima, vegetação, água, entre outros. A biosfera é o agrupamento de todos os elementos naturais que favorecem e dão condições para a manutenção da vida no planeta, fazendo com que espécies específicas vivam em determinados lugares. Então, cada ser vivo, como animais, plantas e até seres humanos, se adaptam a determinadas regiões de acordo com todos esses fatores. Então, há paisagens diferentes no mundo todo, de acordo com a biosfera, de acordo com o clima, com o relevo e com várias outras questões. Aqui nós percebemos duas imagens explicando exatamente o que é a biosfera. Olhem que nós temos a hidrosfera, que é a parte da água, a atmosfera, que é a parte do ar, a litosfera, que é a parte subterrânea, a terra, e ali nós temos o espaço onde há seres humanos, né, árvores, plantas, animais. Esse espaço é chamado de biosfera. É ali que vivem os seres humanos, plantas, animais, né, diversidade inteira que nós temos no planeta. Partes da planta. Então, uma planta, né? Aqui nós temos uma árvore, mas as plantas elas têm então uma raiz, um caule, que também pode ser chamado de tronco,
nós temos as flores, os frutos, as folhas e as sementes. Os galhos também, né? E cada planta tem características específicas. Plantas com troncos maiores, copas menores, folhas mais verdes, folhas menos verdes. Cada planta tem uma característica específica, de acordo também com o ambiente que ela vive. Então, há plantas que se adaptam melhor a regiões mais secas, há plantas que se adaptam melhor a regiões mais frias. E assim nós temos essa variedade enorme, né? E cada parte da planta, assim como dos animais, dos seres humanos, também tem funções específicas. Aqui nós temos uma explicação sobre cada parte. Então, a raiz, ela fixa a planta ao solo, ela absorve a água e os sais minerais e ela armazena substâncias de reserva. O caule, ele sustenta a planta, tanto os ramos quanto as flores e os frutos. Ele transporta também a água e os sais minerais da raiz até as folhas. Ele distribui todos esses alimentos para a planta inteira. A folha é responsável pela fotossíntese, que é a produção de matéria orgânica e de oxigênio. Também é responsável pela respiração e transpiração da planta. A flor permite a reprodução da planta e o fruto guarda sementes, né? Primeiro ele dá origem às sementes, que dão origem a outra planta, protegendo também a semente durante o seu desenvolvimento, servindo também de alimento para muitos animais, inclusive nós seres humanos. Agora nós vamos falar sobre o desmatamento e as consequências, né? Então, o problema do desmatamento, ele pode causar interferências negativas sobre o clima, os recursos hídricos, que é a água, os solos e principalmente para os seres vivos. Um dos problemas do desmatamento é a exposição do solo aos agentes interféricos, o que eleva os casos de erosão e, em regiões de clima árido e semiárido, até a intensificação do processo de desertificação, tornando uma área verde em uma área desértica. Esse é um dos problemas que o desmatamento causa. Um outro problema é a extinção das espécies, sobretudo as chamadas endêmicas, que se restringem a uma área espacialmente limitada. Para essas espécies, as florestas são habitat e fonte de alimento, de forma que a sua retirada descontrolada pode gerar um grande prejuízo ambiental. O que a gente está vendo agora, né? A questão até dos incêndios também está causando isso. Muitas espécies vão morrer, espécies típicas de determinada região vão morrer, em função dessas áreas queimadas. Acontecem também a alteração ou até extinção de cursos d'água, rios, que dependem das florestas para o controle do assoreamento de seus leitos e também para a manutenção de suas margens, evitando ou diminuindo os casos de erosão fluvial. Sem as florestas, muitas nascentes deixam de existir e muitos rios ficam comprometidos. Nessa imagem, a gente vê a questão da mata ciliar, que é aquela mata que fica ao redor dos rios, protegendo as margens. Ali a gente não tem. E aí o que acontece? Começa a erosão, começa a desmanchar a margem do rio, né? E aí o rio vai se alongando e vai invadindo até as casas. Problemas climáticos, visto que muitas florestas emitem uma grande quantidade de umidade para a atmosfera, de forma que sua retirada acarreta menores quantidades de chuva e interferência nas médias de temperatura em várias outras regiões. Há indícios de que o aumento do desmatamento seja um dos principais fatores responsáveis pelo aquecimento global. Por isso, é importante intensificar as políticas de combate e controle do desmatamento
criminalizando mais enfaticamente o processo da retirada ilegal de madeira, ampliando também a fiscalização, que não acontece no nosso país, né? A gente está vivendo uma situação bem crítica em relação a isso. Não há punição para as queimadas ilegais e para o desmatamento ilegal. E isso tem que acontecer para que evite-se assim esses problemas tão sérios. Proteger o meio ambiente é papel de toda a sociedade e é fundamental que cada um faça a sua parte para que as próximas gerações consigam viver em um planeta tão bonito quanto temos hoje e quanto já foi, né? Muito mais até, né? No dia 21 de março, comemora-se o Dia Mundial da Árvore e da Floresta. Isso é uma curiosidade, porque no Brasil é comemorado 21 de setembro, mas o mundo comemora no dia 21 de março. Agora nós vamos conhecer algumas curiosidades sobre as árvores e quanto elas são importantes e algumas curiosidades que a gente pode conhecer e saber. As árvores são organismos vivos mais antigos da Terra que sobreviveram ao passar do tempo. Uma família de 4 pessoas necessita de oxigênio a partir de 2 árvores. As árvores precisam de aproximadamente 2.000 litros de água por ano. Uma única árvore remove 1 tonelada de dióxido de carbono ao longo de sua vida. 1 tonelada de gás ruim, olha só. Elas não morrem de velhice, elas realmente morrem ou de insetos, né, as pragas que atacam as árvores, pessoas principalmente, né, e algumas doenças. As árvores literalmente vivem ao ar. Elas absorvem 90% de sua nutrição da atmosfera ao seu redor e apenas 10% do solo. Olha que interessante. Existem eucaliptos no Havaí com casca natural da cor do arco-íris. Olha que legal, essa imagem ali mostra essas plantas, né, o tronco delas. Elas falam umas com as outras, mas não como imaginamos. Fazem isso através de raízes e fungos. Essas conexões permitem transmitir nutrientes, compostos químicos e também movimentos elétricos lentos que alertam outras árvores do perigo. Olha só. Elas também podem se defender. Como exemplo, são os olmos e os pinheiros. Quando eles são comidos por lagartas, eles expulsam feronômios que atraem vespas parasitas. Essas vespas colocam ovos dentro das lagartas ou qualquer inseto que tenta comê-las com fome e os filhotes acabam matando as lagartas e aí as árvores se protegem desses animais. Uma das árvores mais antigas do mundo tem 4.844 anos. Ela é chamada de Matusalém. É uma referência ao mais antigo caráter bíblico. Está localizado na Floresta Nacional Inyo, no centro da Califórnia. Essas duas imagens trazem essa árvore. Hiperion é a árvore mais alta e é a coisa viva do planeta. Ela tem 115 metros e 55 centímetros, que dá um total de 379 pés de altura, localizado no Parque Nacional Redwood, ao norte de São Francisco, Califórnia. A imagem da direita mostra essa foto, tá, pessoal? Eu me enganei. A primeira foto é da árvore mais antiga e essa do lado direito é a árvore mais alta, junto com essa foto que eu vou mostrar agora. Ali está o tronco dela, olha que grandona. As ilhas de Veneza, na Itália, foram construídas sobre uma base de troncos de árvores e até hoje ainda são mantidas em cima delas. Ali mostra a foto, então, de Veneza, na Itália. Na Suécia, há um hotel chamado Tree Hotel, que tem todos os seus quartos em árvores. Olha que legal. E a Malásia é o país mais desmatado do mundo.
As localizações das árvores mais altas e mais antigas do mundo são mantidas em segredo para evitar multidões de turistas que as prejudiquem. As árvores só crescem quanto a capacidade de figurar permite. Você sabia que o bambu não é uma árvore? Na verdade, ele vem da grama. Elas contêm DNA. Às vezes, uma árvore pode conter ainda mais DNA do que um ser humano. As árvores reduzem a poluição sonora e melhoram a qualidade da água. Essa é chamada uma árvore da lua. Stuart Allen Rosa trouxe com ele 500 sementes de árvores na missão Apollo 14, sementes que nunca tocaram a superfície lunar, mas se orbitavam a Lua e voltavam para a Terra. As sementes foram plantadas em várias regiões dos Estados Unidos. Quanto mais rápido uma árvore cresce, menos tempo irá demorar. Há ladrões de árvores. Isso acontece por causa do que pode ser obtido da madeira. Em 1996, um distrito em Washington sofreu 1 milhão de roubos por mês. Medicamentos vêm de árvores. Existem medicamentos que desde a química e a medicina foram produzidos a partir de componentes das árvores, como é a aspirina. Em 1898, uma árvore foi presa lá no Paquistão. Olha só. Ela foi acorrentada. Estima-se que cerca de 20 árvores produzem 1 tonelada de papel. Portanto, a indústria de publicação nos Estados Unidos consome 32 milhões de árvores por ano. Aqui nós temos uma poesia, Dia da Árvore. De mãos dadas iremos celebrar a vida de uma árvore que se acaba de plantar. Dia e noite a veremos crescer. Árvore florida rapidamente frutos dará. Virão depois os passaritos, os seus amores, os seus ramos ocupar, rindo as gargalhadas e o dia da árvore festejar. Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seu semelhante. Se as árvores dessem sinal Wi-Fi, muita gente iria plantar e cuidar delas, mas como só dão oxigênio, pouca gente se importa com isso, infelizmente. Conselhos de uma árvore. Cresça em direção à luz, fique em pé e orgulhoso de si. Lembre-se de suas raízes, floresça e frutifique. Oxigene a sua mente. Ofereça sombra para as visitas, ofereça proteção aos seus colaboradores, aguente firme as estações desfavoráveis, aprecie a vista, embeleze a vida. Quer continuar a respirar? Comece a preservar. E para a gente pensar, o que você está fazendo pelo nosso planeta? Aqui estão as referências de onde eu tirei as informações, tá, pessoal? Feliz Dia da Árvore!